A aula de história hoje do oitavo ano foi sobre o capítulo 4, sobre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, dois movimentos revolucionários. Vamos estar comentando aqui quais foram os motivos, os resultados e também o que estava por detrás desses movimentos. Conforme nós analisamos anteriormente, ocorreu grandes mudanças na França, que era um país de regime absolutista. E então essas mudanças, o que estava por trás dessas mudanças? As ideias iluministas, que influenciou então não só a França, mas vários países europeus. Também no Brasil, os movimentos de revolta aqui no Brasil, como a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, baseado nas ideias iluministas. O que acontece? A elite que aqui morava, que era filho dos colonizadores, eles estudaram na Europa e de lá trouxeram as ideias iluministas, ideias de liberdade, de autonomia. E o que estava acontecendo no Brasil? Portugal ele ampliou o controle ou aumentou a fiscalização nas regiões mineradoras, tanto aumentou a fiscalização como também aumentou os impostos. E essa elite mineradora passaria a reivindicar a autonomia e liberdade do domínio português. O que agravou mais ao ponto de dar início a uma revolução foi o derrama. O que é o derrama? Além do que nós acabamos de falar aqui sobre o alto imposto e a fiscalização rigorosa das regiões mineradoras, o derrama foi proposto pelo governo, implantado pelo governo. Os mineradores teriam que pagar tudo de uma só vez, todas as suas dívidas. Por quê? Por causa do esgotamento do ouro. As minas, o ouro estava ficando pouco, estava acabando. Isso estava produzindo pouca renda para Portugal, para a coroa portuguesa, e eles com certeza estavam com dificuldade econômica. Então eles implantaram o derrama para uma fonte que pudesse minimizar a situação, mas para os mineradores isso seria impossível, principalmente porque a renda deles também estava caindo por causa do esgotamento do ouro. Além disso, o movimento revolucionário, que é a Confidência Mineira, eles também queriam mais cancelamento do derrama e perdão das dívidas com o governo português, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, a criação de uma universidade na região mineira, claro, porque essa elite mineira, elas não iam mandar seus filhos para a Europa para estudar na Europa, sendo que podia criar a universidade em Minas Gerais para que eles pudessem estudar. A instalação de um governo de caráter republicano na região. Então, o governo não viu isso aqui com bons olhos, principalmente a instalação de um governo republicano na região, porque o governo aqui de todo o Brasil era o mesmo sistema de governo de Portugal, era monarquia, onde o governo de um só, que é o rei, e monarquia tem os poderes, e república tem os poderes divididos, assim como o nosso hoje.
Então, o que aconteceu? Antes de iniciar a revolução, o movimento foi delatado e, e as autoridades reagiram. Tiradentes ele foi o líder principal do movimento. Ele assumiu todo, perante as autoridades aí, assumiu toda a culpa. E ele então foi condenado à morte. Como vocês podem ver na página 350, ele sendo enforcado. E hoje Tiradentes é um herói nacional e ele é símbolo da ideia da república. É interessante, Tiradentes era um homem corajoso, um homem forte, decidido. Aqui, na hora da sua morte, ele disse: 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. E a conjuração baiana tem motivos diferentes, mas eles também tinham algo em comum com a conjuração mineira. O que eles tinham algo em comum? A proclamação da República. O que tinha diferente? Os motivos. O que acontece? Quando a capital da colônia, que era Salvador, mudou para o Rio de Janeiro, o governo quase que abandonou então a capital da Bahia e não fez mais investimento, e a circulação de pessoas e de mercadoria também diminuiu. E com isso, os preços aumentaram. Os preços de alimento, de roupa, de produtos básicos. Então a crise de abastecimento ficou muito grave. Além disso, a produção de açúcar nas Antilhas passou a concorrer com o açúcar brasileiro do Nordeste. Então, contribuiu para a crise, porque essa concorrência diminuiu a venda e a produção do açúcar na região Nordeste, Bahia também, e isso aumentou cada vez mais o preço dos alimentos básicos. Além disso, também que contribuiu para a greve eram as ideias iluministas que eram difundidas entre os membros aí da elite baiana. Eles passaram a defender a autonomia em Salvador. Tá? O que eles reivindicavam? Decretar o fim da escravidão, proclamar a República Baianiense, proclamar a República, o mesmo que a Conjuração Mineira queria, diminuir o preço dos produtos, ter autonomia para comercializar com outros países sem impedimento de Portugal. O que é isso aqui? Comercializar com outros países. Portugal mantinha um monopólio sobre o Brasil. O Brasil só podia comercializar com Portugal. Portugal comprava as coisas, os produtos baratos do Brasil, e tudo que ele vendia manufaturado era muito caro. Portanto, ele não permitia nenhuma produção no Brasil de manufatura. É o que a Conjuração Mineira defendia. A instalação autorização da instalação e o funcionamento de uma manufatura. E então Portugal não permitia isso, por causa do monopólio, que só podia comercializar com o Brasil e com mais nenhuma outra nação. Mas assim como aconteceu com os mineiros, os revoltosos ainda estavam se organizando para começar o movimento revolucionário, mas foi descoberto pelo governo. E a revolta em si nem chegou a ocorrer. O
as autoridades governamentais desestruturou o movimento e muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte. Tá? Então esse é o conteúdo do capítulo 4. Tá? Isso aqui é apenas uma revisão, porque vocês já estudaram esses movimentos revolucionários da Conjuração Mineira, Tiradentes, etc., Conjuração Baiana, em séries anteriores, tá bom? E não vou estar passando atividade para vocês fazerem durante essa semana por causa da avaliação, mas tem o fim de semana, vocês podem estar fazendo as atividades aí até a página 362 e aguardamos para o segundo módulo, tá ok?